Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre Coa, hoje estou aqui para uma aula de língua portuguesa do livro Aprender Sempre, Sequência Didática 3, Construção de Brinquedos. E a nossa aula é a aula 1, Brinquedos e seus materiais. Vamos lá? Hoje nós vamos iniciar uma sequência didática nova, né? A sequência didática 3, Construção de Brinquedos. Aula 1, Brinquedos e seus materiais. E esse é o livro que vocês vão abrir. Aprender Sempre, volume 1, quarto ano, ensino fundamental, tá? Vamos abrir na parte de língua portuguesa, nas páginas 35 e 36. Vamos lá? Construção de brinquedos. Vamos conhecer a história de alguns brinquedos e aprender como fazer alguns deles. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos conversar sobre os brinquedos que vocês costumam brincar e sobre o material de que são feitos. Então, crianças, qual o objetivo dessa sequência didática? Então, hoje nós estamos começando essa sequência, né? E lá no finalzinho, na última aula desta sequência de construção de brinquedos, vocês vão produzir um texto instrucional de como construir um brinquedo, tá bom? Então, hoje nós vamos começar a estudar um pouquinho e lá no final vocês vão ter condições de construir esse texto instrucional, tá bom? Crianças, durante a pandemia, muitas das crianças elas construíram brinquedos no período que ficaram afastadas da escola, né? Vocês construíram? Crianças, então nós vamos começar essa sequência. Vocês vão ver que na aula de hoje tem várias perguntinhas que vocês vão poder responder e também que pode ser complementadas em casa, tá? E aí vocês podem fazer as perguntinhas lá para a família de vocês, para os amigos, tá bom? Então vamos começar. Pergunta número 1. Quais são os brinquedos com os quais você costuma brincar? Você sabe do que esses brinquedos são feitos? Então, crianças, olha só. Essa pergunta, o professor não vai colocar uma resposta. Por quê? Porque é vocês quem tem que responder o qual brinquedo que vocês costumam brincar, tá? E se vocês sabem de que esses brinquedos são feitos. Então, cada criança vai responder o brinquedo que gosta de brincar hoje, tá bom? Mas o professor trouxe algumas fotos de alguns brinquedos que a maioria das crianças gostam de brincar, tá bom? Então vou mostrar para vocês e daí vocês, se vocês lembrarem de algum brinquedo, vocês podem escrever o nome desses brinquedos, tá bom? Então olha só, os brinquedos aqui, as fotos, né? As meninas que brincam com as bonecas, né? Com o pônei, a Barbie, a Barbie que é de borboleta, as bonecas pequenas, o computador de brinquedo, a batedeira de brinquedo, liquidificador de brinquedo. Então, o tablet que as crianças brincam, tanto os meninos e as meninas, né? Os robôs aqui, os carrinhos, os bonecos, ursos, helicóptero, bicicleta, que tanto os meninos e as meninas brincam, o carrinho de controle remoto, tá bom? Então vocês podem escrever, tá? Quais brinquedos que vocês costumam brincar nas linhas aqui dessa pergunta número 1, tá bom? E se vocês souberem do que são feitos esses brinquedos, vocês escrevem, né? Hoje em dia existem os brinquedos de madeira, né? As bonecas de pano, de porcelana, mas a maioria dos brinquedos que a gente tem hoje, eles são fabricados por uma indústria,
né? A maioria eles são feitos de plásticos e é desenvolvido a partir do petróleo, né? Então, vocês podem colocar isso também, tá bom? Se for feito de plástico, certo? Pergunta número 2. Você sabe quais eram os brinquedos que as crianças costumavam brincar no tempo dos seus pais e avós? Quem fazia esses brinquedos? Se for necessário, pergunte para seus familiares ou vizinhos que viveram naquela época. Então, crianças, olha só. Nessa pergunta, vocês vão procurar alguém para responder. Então, alguém da família de vocês, a mamãe, o papai, ou o vizinho, o vovô, a vovó, tá? Vai perguntar para eles quais os brinquedos que eles costumavam brincar, tá bom? E aí, vocês vão também escrever quem fazia esses brinquedos, né? Esses brinquedos que eles costumavam brincar, quem que fazia, tá? Então, vocês vão escrever nas linhas aí. O professor trouxe alguns brinquedos para mostrar para vocês que os brinquedos que a maioria dos pais, os avós brincavam quando eram crianças, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês alguns, tá? Então, aqui, ó, olha só, o avião feito de prendedor com palito de sorvete, o binóculo feito com o rolo de papel higiênico e barbante, o vai e vem, que é feito com nylon e também as garrafa PET, essas argolinhas aí que são as argolas que a gente segura para abrir e fechar para a garrafa vir no vai e vem. Que mais? O boliche de garrafa PET e uma bolinha para jogar no boliche. Jogo de damas feito com tampinhas. E a peteca, tá? Esse é feito com EVA, mas a peteca dá para fazer com vários outros materiais, até com o jornal. Então, vocês podem colocar o nome de algum desses brinquedos aí, mas pergunte para os pais, tá? Pergunta para o pai, para a mãe, para o vovô, para a vovó, e aí escreve o nome dos brinquedos que eles brincavam, tá bom? Crianças, vocês sabiam que antigamente, na época dos avós e bisavós, a grande maioria dos brinquedos eram feitos em casa? Há muitos brinquedos que podem ser feitos em casa, como o professor mostrou no slide anterior, né? Os bonecos, os carrinhos, as pipas, 5 Marias, peteca, boliche, vai e vem, jogo de damas, né? E vocês sabiam também que tem outras culturas que também constroem brinquedo para as crianças? Tem que é a comunidade indígena. Os índios, eles também fazem brinquedos para as crianças, tá? Então, olha só a pergunta número 3. Você conhece esses brinquedos? Escreva o nome deles. Então, vamos lá, crianças. Vocês vão escrever no livro de vocês o nome desses brinquedos. Então, vamos lá. Esse daqui, ó, como chama? Pipa. Então, pode escrever no livro de vocês. Pipa. Tá bom? E esse daqui, vocês conhecem? Esse aqui se chama 5 Marias, tá bom? Então, escrevam 5 Marias no livro de vocês, certo? Então, vamos lá. Agora, esse daqui, ó. Como chama? Carrinho de rolimã. Então, escrevam no livro de vocês. Crianças, esse texto não tem no livro de vocês, então eu gostaria que vocês acompanhassem aqui com o professor, porque eu gostaria de mostrar para vocês um texto instrucional para vocês conhecerem um pouquinho, tá bom? Então, qual o texto que o professor trouxe? 5 Marias. Então, esse texto ele vai falar de como construir aquele brinquedo lá que a gente viu no slide anterior, o brinquedo que se chama 5 Marias.
tá bom? Então vamos ver como faz esse brinquedo. Olha só. Então, o material que vai ser utilizado: retalhos de tecido, que são esses pedacinhos de tecido, e arroz, tá bom? Arroz mesmo, arroz e comida. Modo de fazer: corte 5 retângulos de tecido. Aqui fala, né, de 8 a 11 centímetros, mais ou menos, tá? A gente pode medir com a régua, tá? Mas é mais ou menos desse tamanho aqui, ó, 8 a 11, tá? Não precisa ser muito grande, não pode ser grande, mas também não pode ser muito pequeno, tá bom? Dobre cada um e costure em volta, deixando uma abertura de um lado. Então, olha só, costura aqui e aqui, tá? Esse aqui, lógico, como vai mexer com a máquina de costura ou com agulha, daí precisa de um adulto para acompanhar, tá bom? Então, olha só. Aí, encha-os com arroz e feche a mão. Areia também serve, mas é um pouco mais pesada. Então, crianças, esse texto aqui, ele é um texto instrucional. Por quê? Porque ele ensina a gente a fazer esse brinquedo 5 Marias, tá bom? Ele está instruindo as pessoas a construir esse brinquedo, ok? Então, ele tem uma organização. O que você precisa fazer primeiro, o que precisa fazer depois e o que precisa fazer no final, tá? Para a gente conseguir construir esse brinquedo 5 Marias, tá bom? Já querem construir, né? Crianças, vocês devem estar se perguntando como que brinca com esse joguinho dos 5 Marias, né? Então o professor vai explicar para vocês. Ó, 5 Marias ele pode ser jogado com um ou com vários jogadores, tá? Então daí vocês espalham os saquinhos no chão, que são 5 saquinhos, né? Sem que fiquem muito longe nem perto demais um dos outros, tá bom? Então vocês espalham os saquinhos no chão e aí vocês vão começar, né? Pega um saquinho da mesa e joga para cima. E quando jogar para cima, você tem que pegar outro saquinho no chão. Então, pega o saquinho do chão e pega o outro no ar, tá? Então, vocês ficaram com 2 saquinhos na mão. E assim vai. Joga os 2 e tenta pegar mais um da mesa. E cata os 2 de novo. Daí no finalzinho ganha quem pegou os 5 saquinhos, tá? Então, antes que o saquinho caia na mesa, tem que pegar rapidamente outro saquinho. E não pode deixar cair, senão daí perde a vez. Daí ó, é a vez do outro amigo, tá? Pergunta número 4. Todos eles podem ser construídos em casa. Quais outros você conhece que poderiam ser feitos em casa? Então, olha só, crianças, esses brinquedos aqui, como a gente viu na pergunta anterior, eles podem ser construídos em casa, tá? Eu também já dei o exemplo dos 5 Marias, como que pode ser construído, tá bom? O professor leu o texto instrucional lá de como ensina como construir esse brinquedo 5 Marias. E também expliquei para vocês como que é esse brinquedo, tá? E aí vocês vão escrever nas linhas aí abaixo do livro quais outros que vocês conhecem, né? Se vocês conhecem algum outro brinquedo que pode ser construído em casa, tá? Então, o professor trouxe alguns exemplos aqui, mas vocês que vão escrever quais vocês conhecem, tá bom? Então, eu trouxe aqui o exemplo do jogo da velha, né? Que o jogo da velha é feito com esse prato de isopor, com tampinhas de garrafa PET, o carrinho de lata de sardinha, e aqui com madeira para fazer as rodinhas, o boneco de garrafa PET com a tampinha da garrafa PET, com um potinho em cima, tá bom? Então, vocês vão escrever quais brinquedos que vocês conhecem também que podem ser feitos em casa. Esse aqui o professor deu alguns exemplos.
Então, vocês podem escrever outros, tá bom? Estamos encerrando a nossa aula e o que aprendemos hoje? A planejar os materiais necessários para produzir um texto instrucional para a construção de um brinquedo. Então é isso, crianças. Até logo e tchau!